Mateus 22, vamos meditar. Isso, Mateus capítulo 22, versos de 1 a 14, Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. É um texto para nós lembrarmos de alguns valores e princípios importantes. Diz assim o texto, Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. De novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos dizendo: digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio, outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso. E enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, todo tipo de gente. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos seus serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus, traz a sua palavra sagrada, santa e renovadora para o nosso coração. Permita-nos ouvir tua voz, abençoa-nos. Que a chuva que cai agora, na verdade, seja uma chuva da graça, do poder, da misericórdia, que caia sobre todos nós aqui no templo e aí em casa com os irmãos. Vem, ó Deus, banhar-nos com a tua palavra. Vem, ó Deus, encher-nos do Espírito Santo, para todos nós compreendermos o valor do teu reino, compreendermos especialmente o teu valor como rei. Abençoa-nos, fica conosco e fala-nos ao coração em nome de Jesus. Amém. Amados, eu queria meditar hoje de manhã sobre a festa de portas abertas. A festa de portas abertas. O Senhor Jesus, ele está na sua última semana antes do sacrifício na cruz do Calvário. Última semana. E ele fez uma entrada triunfal. Uma entrada maravilhosa, simples, mas maravilhosa. Quem tornou a entrada maravilhosa foi o povo que o aclamava como bendito que vem em nome do Senhor. Eles aclamavam, colocando no chão mantos, suas roupas de cima, colocavam, estendiam os mantos, palmas nas mãos e aclamações no coração. Essa é uma entrada de rei. E o povo era tão efusivo, tão alegre, que os líderes espirituais, entre aspas espirituais, dizia para acalma os teus seguidores, acalma eles, porque eles não concordavam com aquilo. Mas Jesus assim mesmo entrou. Ele entrou e na mesma hora, ou pelo menos instantes depois, já estava no templo, no centro religioso nervoso de Israel. Lá estava ele sentado, olhando tudo que se passava, mas ele, tomado de ímpeto, começou a derrubar todas as barraquinhas.
porque o templo estava transformado numa grande feira, onde ninguém mais precisava levar o seu cordeiro, onde ninguém mais precisava levar a sua pombinha. Podiam comprar nos cambistas, podiam comprar, mas Jesus, percebendo que os líderes religiosos haviam transformado o templo numa casa de ladrões, porque era dali que eles tinham grande lucro, ele começou a libertar os animais, e foi um aranzé. Foi realmente uma visão bastante confusa para todo mundo. Eram animais soltos para todo lado, pombas voando, e Jesus Cristo emborcando, virando as barracas com o dinheiro. E Jesus foi perguntado: com que autoridade você faz isso? Então, amados, ele começa agora a sua trajetória, parece provocar os líderes de Israel, a classe sacerdotal e os fariseus, parece provocar. E ele começa a contar parábolas. Na manhã seguinte ele vai para o templo e conta 3 parábolas. A primeira delas, que fala de 2 filhos, o pai disse: vai me ajudar, a um deles, vai me ajudar na lavoura? Aquele filho disse: sim, pai, eu vou. Aliás, o primeiro disse: não, eu não vou, eu não quero ir. Mas ele se arrependeu e depois ele foi. Ao segundo filho, que disse: sim, meu pai, eu vou, esse nem apareceu. E a pergunta de Jesus foi: quem fez a vontade daquele pai? O primeiro ou o segundo? E todos, de unânime acordo, ou por unanimidade, disse: o primeiro. A segunda parábola diz sobre os lavradores maus. E Jesus Cristo conta a história de lavradores a quem foi arrendada uma terra, e esses lavradores não deram o fruto para o senhor da terra. Antes, para cada grupo de servos, eles espancavam e até matavam, até que o senhor da terra mandou o seu próprio filho, a quem eles também mataram. E essa parábola tem como desfecho a entrega do reino de Deus a outro povo, retirada do povo escolhido e a entrega do reino a outro povo, que pudesse dar os frutos para o Senhor da terra. E a terceira parábola é justamente essa. Todas as 3 ofereciam uma confrontação séria contra a classe sacerdotal, contra os líderes de Israel, que tinham desviado o povo, tinha desviado a atenção do povo. E o grande desvio estava em justamente transformar o templo em covil de salteadores. O grande desvio estava em transformar a lei apenas em rituais. Bastava você ir ao templo e estava ok. Você podia se sentir perto de Deus. O grande desvio foi que aqueles líderes não conseguiam aproximar mais o povo de Deus. Antes aproximava o povo apenas da religião judaica, uma religião legalista, uma religião onde todos eram inadequados, uma religião onde os fariseus é quem mandavam. E Jesus vem nessa última semana denunciar, confrontá-los com amor a respeito disso. E ele fala uma coisa que me chamou muita atenção. Ele começa ilustrando o reino de Deus nessa parábola. Já fez isso antes. Ele já fez isso. Mateus capítulo 13 é um bloco onde ele fala muito do reino dos céus, ou o reino de Deus. E agora no final ele conta uma parábola que ilustra de novo o reino dos céus. Isso é muito importante. Ele na sua última semana está ilustrando como é o reino dos céus. E por que é tão interessante essa parábola? Por que ela chama tanto atenção? Porque ela vai confrontar mais uma vez aqueles líderes judaicos com aquilo que eles desprezam, com aquilo que eles não levaram em consideração, o Senhor do reino e o seu próprio reino. Então Jesus ele começa a ilustrar o reino dos céus, ele começa a falar nessa parábola que o reino dos céus pode ser muito bem ilustrado por um rei que oferece um banquete. O reino dos céus, por que Jesus de novo remete a atenção dos seus ouvintes ao reino dos céus? Porque será que ele não queria dizer que todos aqueles que se dizem, eu sou filho de Deus, eu sou filho do reino, não poderiam ter uma atitude de mestiços? Ou seja,
Eu tenho como mensagem que sou filho de Deus, mas o meu coração está longe desse reino. Não seria também que Jesus Cristo queria mostrar nessa parábola o lugar de onde todos estavam se distanciando? O lugar, o ambiente e a pessoa da qual todos não levavam em consideração Deus e o seu reino? Por que ele quer ilustrar o reino de Deus com essa história de um rei que oferece banquete de casamento e convida pessoas que já estão previamente convidadas, mas que não vão? Ele parece dizer o seguinte, que o reino de Deus é tão importante que tudo mais é menor, tudo o demais não tem o mesmo quilate que o reino de Deus. Então Jesus conta esta derradeira parábola antes da sua morte. Ele conta essa, mas ele traz de novo a menção, a ideia de reino, para mostrar também de quão longe aqueles líderes espirituais, os guias de Israel, estavam do reino, do rei, e o quanto eles estavam desviando as pessoas. Mas Jesus quer também que nós, século 21, aprendamos algumas coisas. Ele quer. Nós não sabemos o que é reino. Nós nada entendemos de monarquia. A gente não vive numa monarquia. Mas nós vamos entrar, nós já estamos num reino. Ele já impera sobre todo o universo. Mas será que a nossa consciência, a nossa atenção está neste rei e no seu reino? Então o que será que Jesus Cristo quer mostrar, tanto para eles quanto para nós? Primeiro, quando ele recebe uma resposta dos líderes, aqui no capítulo 21, versos 45 e 46, diz que os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo tais parábolas ou estas parábolas, eles entenderam que Jesus falava a respeito deles. E embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então essa é a reação dos líderes, dos principais sacerdotes e dos fariseus. A reação deles foi o desejo de se apossar, pegar, prender, cercear o direito de Cristo ir e vir, porque eles entenderam que Jesus estava falando deles. Eles se deram por provocados, porque eles não obedeciam o Pai, e eles eram os lavradores maus. Agora Jesus emenda uma terceira, para mostrar algo muito importante, o reino de Deus. E aqui tem o primeiro ensinamento que ele quer mostrar para aqueles homens, é que o reino é nobre. O reino de Deus é calcado em nobreza. E todos os convidados devem viver pelos seus valores e princípios. Os líderes não estavam vivendo pelos valores e princípios do reino, porque os líderes estavam vivendo pelos valores e princípios deste mundo, e é por isso que transformaram a religião judaica em liturgias, em rituais, em sacrifícios, onde bastava mostrar um reino onde tudo é permitido, um reino fácil de se apossar, um reino fácil de entrar. Basta um novilho, basta um cordeiro, uma pombinha, que você está no reino, que você se mantém no reino. Jesus está mostrando e confrontando aqueles homens com o fato de que eles venderam a imagem de um reino fácil, de um reino onde não há valores precisos, aonde não há um modo de vida que honre, que mostra que existem cidadãos do reino andando sobre a terra. Porque bastava ir no templo 3 vezes por ano e oferecer a Deus um sacrifício, e que sua colheita seria abençoada, e que sua família seria guardada, e que não haveria inimigos nas suas terras. Essa era a imagem que aqueles homens haviam vendido, de um reino mole, fácil de entrar, de um rei bonachão sentado num trono, em que aceita todos de qualquer maneira. No entanto, apenas bastava ir ao templo, deixar o seu dinheiro, fazer as ofertas. Então Jesus está confrontando aqueles homens com o fato de que o reino é nobre, não é o que eles venderam, e eles estão irritados porque entenderam
que eles são desobedientes a Deus, não cumprem o que Deus quer, e eles entenderam que eram os lavradores maus que ao longo da história, ao longo dos séculos, mataram profetas, mataram pessoas de Deus, que foram avisá-los sobre a festa que viria, que foram avisá-los que o rei estava descontente com a atitude deles. Jesus está mostrando que o reino é nobre, não é fácil entrar, não é simples assim entrar de qualquer jeito. Tanto que ele mostra que aqueles homens rejeitaram mesmo estar com o rei no banquete, e que tinha um sujeito lá, que também rejeitou ao rei e os seus modos, a sua nobreza, acreditando que podia entrar de qualquer jeito. Então Jesus está mostrando que os líderes de Israel escolheram viver segundo a sua conveniência. O poder convém. Tanto que nos dias da entrada de Jesus neste mundo havia 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Nunca houve isso em Israel. Tal era a sede de poder, e uma família se revezava no poder, uma após a outra. E os saduceus, a classe rica de Israel, dominava sobre o sinédrio, não eram nem os fariseus. O reino é nobre, o reino, ele é calcado em nobreza, pureza, graça, generosidade, e Cristo está mostrando exatamente isso. Mas estes homens não quiseram aceitar esta nobreza. Havia um convite há séculos ofertado, oferecido, enviado, para que as pessoas se preparassem para o banquete. Este banquete está às portas, é um banquete que está vindo, chegando, o príncipe está entre eles. Mas eles não querem saber de viver segundo a nobreza do reino. Como é que você imagina que é o reino de Deus? Quando fala de reino de Deus, o que te vem à mente? É o céu? Quando fala de reino de Deus, o que te vem ao coração, à alma? O que suscita? Que pensamentos essa terminologia suscita em teu coração? Você imagina o céu, a graça, o poder? Você se imagina lá na glória? Eu diria que se você associa reino de Deus com o céu, eu diria que você tem uma visão míope sobre o que é reino. Porque o reino de Deus já está estabelecido entre nós, e está estabelecido até mesmo em nós. Jesus disse isso em Lucas: o reino de Deus está em vocês. Todo aquele que já se rendeu a Jesus Cristo e vive segundo a nobreza do reino de Deus, segundo os valores e princípios do reino de Deus, este reino já habita ricamente no coração dessa pessoa. E viver segundo a nobreza deste reino é viver tal qual os princípios e valores que Cristo ensinou. O valor de que o outro é o objeto do amor. O valor de que Deus está acima de qualquer outro amor, é Ele que deve ser amado acima de qualquer outra coisa. Nada, absolutamente nada pode enfraquecer o teu e o meu amor que chega até Deus. Nem família, nem filhos, nem emprego, nem posses, nada, nem saúde deve enfraquecer o amor que deve ser devotado a Deus. É amor a Deus sobre todas as coisas. Isso é um princípio, isso é um valor. Isto é viver segundo a nobreza, que aqueles líderes de Israel naquela época desviaram a atenção das pessoas. Para quê? Basta apenas um sacrifício, que Deus se agrada de sacrifícios. Basta apenas estar no templo, participar da liturgia, entoar os cânticos, ler os salmos, seguir a liturgia que os levitas oferecem, e isso está bom. Mas Jesus está dizendo não, o reino de Deus é nobre, e todos aqueles que se dizem participantes dele precisam viver tal qual esta nobreza, tal qual este quilate, porque quando ele sai para convidar os convidados e dizer, chegou a hora de participar do banquete, esses convidados, diz aqui, até então eram dignos, até então eram convidados dignos, mas mostraram toda a sua indignidade quando rejeitaram o Senhor do reino e o banquete do Filho do reino.
O reino é nobre e todos aqueles que se dizem participantes dele, todos aqueles que se dizem filhos de Deus, o rei deste reino, precisam viver tal qual essa nobreza. Espelhar, mostrar, exibir, vivenciar essa nobreza do reino. Olha só esse texto aqui que é um texto correlato, Apocalipse capítulo 19. Quero fazer menção dele, mas também voltar a ele em alguns momentos. Apocalipse capítulo 19, versículos 5 a 10. Diz assim, Apocalipse capítulo 19, versículos 5 a 10. E do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como a de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória. Porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. E a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então um anjo me disse: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os meus irmãos, os seus irmãos, que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Esse é um texto correlato, ele faz menção dessas bodas, ele mostra o lugar dessas bodas, as bodas do Cordeiro, a festa que o rei está preparando. E vejam aqui, é tão nobre, é tão elitizado este ambiente, é tão cheio de graça, poder, de luz, é tão cheio de dourado, que aqui diz claramente uma proclamação do anjo: bem-aventurados, felizes são os convidados para as bodas do Cordeiro. Vejam só, felizes são aqueles que estão convidados, não são nem aqueles que se sentaram à mesa. Esses ultrapassa a questão de ser bem-aventurado, de felizardo. Felizardo é quem é convidado. Mas quando você se senta à mesa para comer, essa categoria de felizardo, ela se perde. Porque quem sentar-se à mesa de Deus para comer o banquete que Ele preparou, pois o seu filho vai casar com a noiva, essa pessoa, ela é nobre, ela satisfez os critérios, ela está vestida de linho finíssimo, ela é uma pessoa justa, declarada justa na obra de Cristo, ela é nobre. Então, amados, quando nós pensarmos em reino de Deus, eu não posso pensar em céu, eu devo pensar nesta cena. E a pergunta básica, a pergunta de iniciante, pregador iniciante é: você fará parte desse banquete? Porque você está convidado, você é felizardo, você e eu somos felizardos, sortudos, por termos esse convite. Mas veja, a concretização desse convite está nesse preparo que os líderes de Israel desprezaram. Preparo, essa questão de ser uma pessoa que aceita o convite. Então Jesus está falando dessa nobreza do reino. Segunda coisa que Jesus Cristo está falando nessa parábola, quando ele mostra esse reino, esse rei, ele diz no verso 3, enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Os convidados não quiseram, eles eram bem-aventurados, felizardos, mas eles não quiseram. Eles sacudiram dos ombros essa sorte, e enviou ainda outros servos, dizendo:
digam aos convidados, diga o seguinte: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos e tudo está pronto, venham para a festa. Esse rei, ele está feliz, ele está demonstrando alegria, ele está demonstrando satisfação em proporcionar aos convidados um banquete exótico. Ele vai levar esses convidados a experimentar delícias, a experimentar das alegrias, de um vinho finíssimo, de uma comida que é uma verdadeira iguaria, e só a sala do banquete é enorme, e estar sentado na mesma mesa que este rei é algo estupendo, maravilhoso, mas os convidados, os felizardos, não quiseram, já estavam ocupados, já estavam tomados de outras prioridades. Mas veja o que Jesus Cristo quer ensinar. Segunda coisa, toda a atenção deve estar em Deus e sua alegria, e em sua alegria por preparar ou compartilhar as delícias do seu reino. É nele, Deus, que deve estar as atenções, mas estes líderes não tinham a sua atenção em Deus, tinham atenção no seu templo, tinham atenção no seu poder, tinham atenção no muito ganhar dinheiro, tinham atenção em uma série de coisas, de prevalecer sobre o povo. Mas eles não tinham atenção em Deus. Eles não possuíam um coração devotado a Deus. É impressionante isso. Falavam de Deus, cantavam para Deus, mas não tinham o coração focado em Deus. Isso eu acho impressionante. Felizardos por serem convidados para um banquete extraordinário, uma alegria eles desfrutariam, mas eles não quiseram. Eles não tinham o reino de Deus como prioridade. Não era prioridade o reino de Deus para pessoas que falavam do rei, para pessoas que ensinavam em sinagogas, para pessoas que falavam abertamente de Deus, mas Deus não era a prioridade deles. Então ele está dizendo claramente: venham para o banquete, chegou a hora, está tudo preparado, o convite já foi lançado há anos, há séculos, e agora chegou o momento. Venham para o banquete, está tudo colocado, e diz que tem muito mais do que apenas bois e animais engordados, cabritos, carneiros, fazões, tem muito mais do que comida neste reino. Paulo diz claramente: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria no Espírito Santo. Estes homens estão sendo convidados, esses convidados estão sendo chamados a assumir o seu lugar à mesa, mas eles não querem. Tem algo melhor, algo maior na vida deles, e esse algo maior e melhor não é Deus, não é o Senhor do reino. Jesus está confrontando estes líderes, essa classe sacerdotal, com um drama, com algo que é muito drástico. É ter apenas Deus nos lábios e longe do coração. É estar tão perto do reino e não ter salvação. É isso que ele está confrontando essas pessoas. Estão próximos, estão logo ali às portas, mas não entram. Eles não entram. Eles têm Deus nos lábios, numa mensagem maravilhosa. Leem as escrituras sagradas, desenrolam os rolos e leem Isaías, e leem Jeremias, e falam, e falam, e falam. Mas tudo não passa de discurso, porque estes homens não aceitam o convite. As bodas chegaram e eles não querem ir. Jesus está ensinando, está confrontando que estes homens estão longe do reino. Eles prepararam uma religião cheia de esquemas, aonde só a classe sacerdotal, fariseus e saduceus, é quem se safam, é quem se livram, é quem fica no topo comandando tudo. Só eles enriquecem, só eles são os principais, o povo pouco importa, tanto que Anás chama de plebe, esta plebe não sabe de nada. O povo de Deus é considerado como nada, plebe rude que não conhece absolutamente nada das Escrituras.
Tal é o descaso. É por isso que quando Jesus Cristo chega, ele encontra no horizonte imediato pessoas andando de um lado para o outro e ele as considera como ovelhas que não têm pastor. Porque os pastores do povo estão fazendo o quê? Estão arvorados no poder, estão cheios de ganância, e Jesus Cristo já os confrontou com a desobediência. Eles não obedecem ao Pai, ao Senhor da vinha, que os chama para trabalhar, os chama para a missão, eles não obedecem. Jesus já os confrontou com o fato deles não darem frutos dignos do Senhor da seara. E já disse claramente, o reino será entregue a outro povo, outras pessoas que dão os frutos, os quais o Senhor daquela vinha é digno receber. Jesus está confrontando, e aqui a ideia é que nós aprendamos também, ou nós do século 21, quando você pensa em reino de Deus, o que você pensa? Céu, glória, futuro? Não, primeiro o reino de Deus já está em nós. Todos os que receberam Jesus são portadores lá no coração do reino de Deus, o domínio de Deus já está em nós. Mas a verdade é que a segunda questão fica, estamos prestando atenção no Senhor do reino, na sua alegria, de querer compartilhar conosco as suas riquezas, as suas delícias? Nós estamos alegres, há um sorriso constante em nossos lábios, há uma alegria perene em nossa vida, e por participar do reino de Deus e da alegria do Espírito Santo, ou nós estamos ainda tão preocupados com a nossa vida, que nós temos que cuidar dela, nós temos que correr atrás dela? Estes homens não tiveram a hombridade de desacelerar e participar e aceitar e estar e entrar pelas portas do reino. Não aceitaram. Não seria esse também o nosso estado? Igreja do século 21, não é este o nosso estado? Uma mensagem tão forte, uma mensagem tão altaneira de que Deus, Jesus, o Espírito Santo, a igreja. Mas no fundo, quando se olha, quando você é perscrutado pela palavra de Deus, talvez você descubra que está distante de Deus. E essa questão aqui de vestir, trajar linho finíssimo, esse preparo para as bodas, isso amedronta, assusta. Se você tem medo desta página, desta visão das bodas do Cordeiro, eu não sei se eu vou participar, eu não sei, você está olhando para o agora, você está olhando para você não está olhando para Jesus, que te dá roupas de linho finíssimo. É na obra de Cristo que nos torna participantes das bodas do Cordeiro. Mas eu tenho que vestir as vestes. Aqui diz que o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, ou seja, ações de justiça. Pessoas que vivem na retidão, na coerência, uma mensagem sobre Deus, mas a vida mostra coerência, integridade. Não é essa vida partida, uma mensagem linda sobre Deus, um cântico maravilhoso sobre Deus, uma recomendação incrível sobre Deus. Mas quando fala de reino, treme na base porque não sabe se está se preparando. Olha para as faltas, as falhas, os erros, e só consegue ver isso na própria vida, só consegue ver isso. E ainda tem os outros, que se elevam no seu orgulho para dizer, não, eu estou indo na igreja, eu estou dando dízimo, eu estou fazendo o que um crente faz. Eu estou realmente no reino, porque eu estou indo à igreja. Em tempos de pandemia, eu estou conectado, estou oferecendo a Deus o culto. Amados, chegou as bodas do Cordeiro, chegou o convite, derradeiro, final, venha para as bodas do Cordeiro, vamos, entra. Aí a verdade é que nós seremos contrastados com aquilo que é valoroso dentro de nós e aquilo que tem valor no reino de Deus. Irmãos, aqui diz claramente, ele já preparou, a igreja já está preparada, a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente de ouro puro. Por quê? Porque é a única veste necessária para participar dessas bodas.
Quando Jesus Cristo está aqui ensinando esse fato de que Deus, o Senhor do reino, está alegre e festivo, nós precisamos nos analisar para saber se nós compactuamos da mesma alegria de Deus. Se aquilo que alegra a Deus é o que me alegra, se aquilo que faz Deus sorrir é o que me coloca um sorriso no coração, se aquilo, a leveza, a paz de Deus é justamente a minha leveza e a minha paz. Porque o convite já está lançado, irmãos. Terceira coisa que Jesus Cristo está ensinando quando Ele confronta estes homens com a questão do reino, está tudo preparado, tudo preparado. Deus já fez a sua parte, Deus já preparou tudo, não vai faltar nada, as pessoas ficarão impressionadas com a abundância com a qual Deus preparou esse banquete. Israel receberia de bandeja um banquete abundante, não faltaria delícia nenhuma, não faltaria doçuras nenhuma, está tudo preparado, e tem muito mais do que comida, muito mais. Tem à cabeceira o rei, tem ao lado direito o príncipe, e tem o Espírito Santo envolvendo a todos os que estão à mesa, aqueles que são escolhidos. E vamos entender bem essa palavra, porque dá a impressão que Deus escolheu Edson, mas não escolheu Gabriel. Deus escolheu esse, mas não escolheu o outro. Deus escolheu aquele, mas não a outra. Não tem nada a ver, irmãos. A palavra escolhido ou eleito é a mesma palavra usada em Romanos 8. É quando a pessoa tem o chamado, todos são chamados. Mas são poucas as pessoas que aceitam esta vestidura, este convite. Poucas pessoas estão preparadas. Poucas são as pessoas que estão vestidas de linho finíssimo, poucas. Nós vamos falar sobre isso. Aqui Jesus Cristo está falando que tudo estava pronto, o rei preparou tudo. Mas os convidados, versículo 5, os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros que não tinham o que fazer, se apropriaram dos servos, os maltrataram, os humilharam e mataram também a estes servos. Alguns acreditam que está falando dos dois últimos servos, João Batista, que já está morto a essa altura, e Jesus Cristo, que será morto. Os dois últimos servos, os dois grandes últimos profetas, mas vão matar. Um deles já foi, agora Jesus Cristo está na mira, na alça de mira. Então, tudo estava preparado e eles já tinham recusado, não foram. E aí o convite é insistente, vejam que o rei está insistindo. O amor é tão grande, a graça, a bondade é tão grande que ele insiste, dá uma, duas, três, ele dá muitas últimas chances. Mas quando as pessoas dizem, eu não quero, não adianta insistir, e eles mostraram o que dominavam a vida deles. O que dominava? Eles estavam dominados pelo quê? Pelas suas propriedades. Diz Lucas que foi para comprei uma terra e eu vou ver essa terra. Comprei uma junta de bois, eu preciso testar. Lucas expande um pouco mais, se bem que são duas parábolas diferentes, bem diferentes. Mas aqui tem essa ideia de que as pessoas já estão ocupadas, aqueles homens já estão tomados de preocupação, aqueles homens já estão completamente preenchidos, o seu comprometimento não cabe mais nada, na agenda deles não cabe Deus. Jesus deixa isso claro, não cabe Deus. E aqui, um foi para o seu campo, o outro foi cuidar da lojinha, foi cuidar do seu negócio, dos seus contratos, e outros que não tinham o que fazer, maltrataram e mataram os servos. O que Jesus Cristo está ensinando para nós? E preste bem atenção aqui, todos, absolutamente todos. O pouco caso é a atitude que impede que muitos desfrutem do reino. O pouco caso. Estes homens fizeram pouco caso. Os convidados deram de ombros. E daí? Está preparado? E daí? Está legal aqui onde eu estou. Jesus está denunciando isso. Está bom do jeito que está. Eu estou no controle, eu estou no comando. Eles estão aqui nos seus negócios. O templo se tornou um grande e bom negócio. Para que eu vou largar isso? Para que eu vou largar o osso? Jesus Cristo está denunciando que estes homens já estão tomados de prioridades.
Esses homens estão acelerados no tempo, o tempo para eles é curto, não há tempo a perder. Existe uma pesquisa, isso é real, eu não acreditava nisso, mas é uma pesquisa real. Em países ricos ou pessoas ricas, elas não têm tempo para nada, elas só vivem correndo. Pessoas pobres ou países pobres, o tempo sobra. O que isso mostra? Prioridades, irmãos, prioridades, propósitos. Tem pessoas que têm aqui, essas pessoas têm o propósito de se manter no poder, arvorados aonde estão, sem ajudar ninguém do reino, sem ajudar ninguém. E aqui, estes homens estão com essa atitude de pouco caso, tanto faz, eu não vou mesmo, eu não tenho tempo a perder, parar os meus negócios, parar a vistoria no campo, parar esse contrato, não tenho tempo. Já estão preenchidos, já estão completos, não existe como entrar mais nada na agenda dessas pessoas. Elas não têm tempo para Deus, elas não possuem nenhum espaço na alma, na mente, em qualquer lugar de dentro, do interior deles, não possuem nada reservado para Deus, nada. E Deus não queria um espacinho, Deus não está de chapéu na mão pedindo um espaço no coração de ninguém. Mas esses homens já estão tomados, eles não vão ao banquete. Por quê? Por causa da sua atitude de pouco caso. E o outro também que entra, senta-se, aceita o chamado, ele se senta à mesa, já está sentado à mesa, já está esperando a comida, mas o Senhor, ele vai para o salão ver os seus convidados, ver se está todo mundo bem, ver se todos estão alegres, festivos, ver se todos estão na mesma atitude de paz e alegria, porque o banquete vai começar. Quando ele começa a desfilar em redor da mesa, ele percebe e este é notável, este é representativo de uma classe enorme de pessoas que não fazem conta de Deus. Uma pessoa convidada, aceitou o convite, está sentado à mesa, mas ele não está vestido de roupas limpas. Aqui o Senhor não tem nenhuma obrigação de dar roupa para ninguém, nenhuma. Dizem comentaristas que sim, o Senhor tem obrigação de dar as roupas, mas vejam que estes aqui, a mesa tem pessoas de todo tipo, bons e maus, qualquer pessoa, de qualquer temperamento, de qualquer lugar, de qualquer condição financeira, mas eles estão sentados. Mas este homem fez pouco caso do rei. O rei já tinha dado no convite qual era a roupa apropriada para estar, não é assim que se faz? Em certas ocasiões se pede smoking, médio social, social inteiro, se pede a roupa, e você se vire para alugar. Mas aqui esse homem sabia que tipo de roupa, roupa lavada, roupa limpa, era só isso, roupas limpas, o critério é esse, roupas limpas. E a única maneira de ter roupas limpas é lavadas. E este homem não lavou as próprias roupas, não lavou, está sentado. Este pouco caso lhe custou caro, e ele representa uma gama enorme, muitos, aqui ele é apenas um exemplar notável, mas ele representa muitos que estarão nessa mesma condição. Aceitaram o convite, estão sentados à mesa, mas não cearão com o Senhor do reino. Por quê? Porque têm pouco caso, fizeram pouco caso, os líderes de Israel fizeram pouco caso, não aceitaram o convite de Deus, não aceitaram. E é esta pequena atitude que esses líderes estavam vendendo para os filhos de Deus. Tanto faz, venham, apenas façam o sacrifício, estejam no templo, dê as suas ofertas e você está garantido. Deus abençoará a sua colheita, a sua família e Deus lhe guardará. Vá em paz, que o Senhor te acompanhe. Era esse o tipo de pregação que os líderes tinham. Não se envolviam, não pastoreavam e o resultado eram pessoas à deriva em Israel. Pouco caso. É essa atitude, irmãos, que fará com que muitos não sejam escolhidos. Pouco caso, pouco me importa. Se eu estou indo na igreja, me basta. Se eu estou dando dízimo, me basta. Se eu estou lendo Bíblia, me basta.
Mas Deus quer roupas limpas. Deus não quer mais sacrifícios. Não precisa mais. Você não precisa se impor o sacrifício de ler a Bíblia toda em um ano. Vai fazer muito bem se você guardar, se você realmente abrir o coração para ler a Bíblia em um ano. Mas Deus não está pedindo isso para você. Deus não está pedindo que você dê tudo que tem nos bolsos hoje de manhã. Mas se der, se for de coração, isso lhe fará muito bem e honrará a Deus que receberá a sua oferta. Mas Deus quer roupas limpas. O que Deus quer? Aqui em Apocalipse diz claramente o que Deus busca. Como é que a gente se prepara? Como se prepara? Linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Vestir-se com as roupas que Ele está dando em Jesus Cristo. Porque felizardos, sortudos são os que são chamados, convidados. Mas para se sentar nessa mesa, eu preciso que minhas roupas estejam limpas. Nós podemos falar, podemos frequentar, podemos propagandar, podemos proclamar. De Deus, da igreja, de Cristo, podemos fazer. Mas se não houver roupas limpas, os muitos que estão nessa categoria de pouco caso não se sentarão à mesa nas bodas do Cordeiro. Não se sentarão, porque não tem pureza, a pureza do Cordeiro. Aqui Jesus Cristo está claramente dizendo que esta é a atitude que inviabiliza a nossa participação nas bodas do Cordeiro. Ele diz que muitos são chamados, poucos os que estão adequados ao convite. São poucos aqueles que se sentarão à mesa, e isso é muito impressionante. O convite é para toda a humanidade, mas de toda a humanidade, 7 bilhões e meio que existem agora, poucos se sentarão na mesa com o Cordeiro. Poucos. Por quê? Pouco caso. O que esses homens estavam afim? Estavam afim de ganhar dinheiro, ter mais, fechar contratos. Estavam cuidando apenas dos seus negócios, mas não estavam cuidando dos negócios de Deus. Estavam envolvidos com aquilo que a vida oferece, mas não estavam envolvidos com o que Deus já estava ofertando. Não estavam. Estavam envolvidos com a pressa do dia a dia. Eu não tenho tempo para nada. Não tenho tempo, acordei atrasado. Estavam envolvidos com essas pressas normais do viver, mas não tinham nenhum envolvimento com Deus. Deus me conhece, Deus conhece meu coração. Essa atitude de pouco caso custará caro para muitas pessoas. Essa atitude de pouco caso, se nada tivéssemos para fazer como igreja, será que não teríamos talvez uma outra atitude melhor? Essa pandemia está mostrando exatamente isso. Não temos nada o que fazer na igreja, não tem mais nenhum evento. Mas qual tem sido a atitude que brotou nessa pandemia? Louvor a Deus, Bíblia, oração, devoção, entrega, rendição, humilhação diante da poderosa mão de Deus? Ou nós já nos envolvemos com tantas outras coisas que nós nos acostumamos com pandemia? Já estamos acostumados. Tem um ditado que diz: nós nos acostumamos a tudo, até com cadeia. Até com cadeia. É impressionante a nossa adaptabilidade, como pregou o pastor Anderson vários meses atrás. Vários meses ele falou sobre a adaptação. E ali já era uma profecia do que está acontecendo hoje. Quem tem saudades? Eu volto a esse tema. Quem é que está com saudades? Temos saudades uns dos outros ou dos eventos da igreja? Temos saudades dos jantares, de tudo aquilo que nós fazíamos? Ou temos saudades uns dos outros, de conversar, de trocar ideias sobre coisas espirituais? Quem tem saudades agora? A verdade é que Jesus Cristo está dizendo: o pouco caso afastará os muitos que acreditam que estão no reino, afastará essas pessoas das bodas do Cordeiro. E não há como você iniciar o milênio sem passar antes pelas bodas do Cordeiro. Não tem como. Se você ler o capítulo anterior, 18 e 19 anteriormente, você verá a queda da grande Babilônia, a queda do grande sistema mundial que já está formado. E quando essa queda ocorrer, as pessoas vão lamentar. Porém, para os convidados para as bodas do Cordeiro, haverá alegria. O pouco caso afastará a muitos. Esse interesse apenas nas coisas dessa vida tem afastado muitos.
As pessoas chegam para cultuar, mas o coração está no seu pet, o coração está no relógio, o coração está em uma série de outras coisas, mas não está em Deus. É como a mensagem que o Jadiel pregou quarta-feira. As pessoas estão distanciadas, de longe, olhando para Jesus. Não estão comprometidas. Não há comprometimento. O pouco caso ficará muito evidente quando o convite derradeiro chegar e dizer, chegaram as bodas do Cordeiro. E último, o que é que Jesus Cristo está ensinando? Quando ele mostra essa indignidade daqueles que aparentemente eram dignos, porque quando você é convidado significa que você tem dignidade, mas eles demonstraram toda a sua indignidade, não eram dignos, pessoas indignas, pessoas que não vivem segundo os princípios do reino, pessoas que fazem pouco da alegria do rei, e pessoas que fazem pouco caso dos termos do rei. Então Jesus Cristo agora ele vai abrir as portas, vai mostrar que esse rei escancarou as portas. A graça é para todos, não apenas para um povo escolhido. A graça não tem favoritos, todos são favoritos. Todos são favoritos. E aí o rei diz, verso 7, o rei ficou furioso, e aos que mataram seus profetas, seus servos, ele matou aqueles assassinos, fez justiça e destruiu sua cidade. Não tinham era nem beira. General Tito, no ano 70, fez exatamente isso. Parece uma profecia contra Jerusalém. Ele diz, a festa já está pronta, versículo 8, mas os convidados não eram dignos, vão, eu não vou parar a festa. Eu não vou perder a alegria que eu preparei. Eu não vou perder a chance de me congratular com quem quer. Eu não vou perder. E aí ele diz, vão pois pelas encruzilhadas, pelas esquinas das ruas, dos caminhos, das estradas e convidem as pessoas para o banquete. Todos os que vocês encontrarem, convida todo mundo. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que eles encontraram, todo tipo de gente. Maus e bons, essa expressão no grego significa todo tipo de gente, não é judeu e gentio, não tem nada a ver. E a sala ficou cheia de convidados, a sala se encheu de pessoas. Jesus está ensinando uma última e derradeira coisa aqui nessa parábola, antes dele partir para os finalmente. Ele está dizendo que as portas do reino estão abertas para todos os que querem, porque o convite é para todas as pessoas. Mas será que isso tira das pessoas o fato deles vestirem a roupa certa? Será que isso tira das pessoas a responsabilidade de valorizar o Senhor do reino, a alegria que Ele tem? Porque as portas estão abertas, essa é a graça de Deus, qualquer pessoa é bem-vinda. Deus escancarou as portas quando Israel não quis. Quando aqui Jesus Cristo está dizendo, vocês não quiseram, vocês há séculos não querem e deixam isso muito claro com as suas atitudes. Há séculos vocês só querem domínio, poder e dinheiro, há séculos a classe sacerdotal quer isso. E aí agora Jesus Cristo está encostando Israel. O convite é para eles também, mas está encostando e abrindo para o mundo todo. Todas as nações são bem-vindas, todos, por isso vão as nações. Não é à toa que Marcos termina com convite, Mateus termina com convite, Lucas termina com convite dizendo, vão pelo mundo e fale às pessoas. Porque o convite é para todas as pessoas agora. Israel falhou, os líderes falharam. Líderes que não tinham dignidade, agora o convite é para todos os que querem, mas isso tira a responsabilidade dos que são convidados? Será que Deus afrouxou? Será que a gente tem que confundir graça com lassidão, frouxidão de valor? Não, tudo continua da mesma forma. Nós gentios temos que cuidar, porque ainda impera a atitude de pouco caso, e eu não posso chegar à mesa, estar sentado para comer, para me alegrar e ser descoberto como alguém que fez pouco caso e não preparou as roupas adequadas. Mas o banquete está agora de portas escancaradas, Deus quer a todos, todos são chamados, todos, absolutamente Deus quer que todos sejam salvos.
Mas as pessoas convidadas, elas não querem aceitar o convite. E aí Jesus Cristo termina de uma forma muito contundente, dizendo, quem sabe, de forma clara, nítida, escancarada e amorosa, ele diz: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você é escolhido, escolhida? Os irmãos que estão acompanhando, assistindo ou prestando culto, você, irmã, você é escolhida? Moça, rapaz, você se julga escolhido? Porque aqui o banquete está escancarado para todo mundo. Ele quer levar os seus vizinhos, ele quer levar os nossos familiares, aquele tio chato que a gente tem, ele quer levar, ele está convidado. Aquela tia manhosa que a gente tem, ele quer levar. Aquele primo chato, orgulhoso, ele quer levar, aquela pessoa está convidada. Porque agora ele escancara tudo neste banquete para todas as pessoas. Isso é a graça divina, é o tempo em que a gente vive, é o momento de agora, desta manhã chuvosa, é este momento, nós somos convidados para as bodas do Cordeiro. Haverá este momento em Apocalipse 19, onde nós passaremos por um crivo, já passamos, mas na sala de banquete, o rei que preparou o seu banquete, as suas delícias e doçuras, ele passeará vendo se todos estão com a roupa adequada. Para finalizar, irmãos, já que tudo está escancarado, eu quero terminar com essa afirmação de Cristo. Muitos, a conclusão é, porque, é uma palavra de conclusão de pensamento, porque, ele está concluindo tudo isso aqui. Todas essas 3 parábolas estão concluídas nisso, porque muitos são chamados. A graça é para todos. Não existe favoritos, não existe predestinados à salvação. O que existe é uma graça para todos. Mas nem todos aceitam esse convite. Nem todos se adequam com uma vida pura, com a vida que vive pelas regras, valores e princípios do reino. Nem todos. O pouco caso tem desviado as pessoas de Deus. O pouco caso. Aquela atitude de acreditar e de vender um reino fácil. Só vitória, irmão, é só glória. Deus vai curar, Deus vai fazer. Mas e a sua atitude de estar com roupas limpas? Não, Deus vai te proteger, Deus fechou a tua cova. Mas e sua atitude de vida reta, justa, os seus atos de justiça? Aonde estão? Porque hoje os convidados precisam já exibir uma vida de pessoas que vão para as bodas do Cordeiro, vão para esta maravilha, essa coisa sensacional, inimaginável, pela qual os convidados vão passar. Muitos são chamados para isso, viver, muitos são chamados para essa nobreza, viver de uma forma nobre, pura, uma forma profética, onde a própria vida é uma profecia do reino de Deus. Muitos são chamados para viver livres dos seus pesares, muitos são chamados para viverem como servos de Deus, muitos são chamados. Mas no caminho, no percurso, nós nos acostumamos a alguém que nos diga o que fazer. Nós já sabemos o que fazer. Nós já temos uma direção. Todo o chamado tem direção. Não precisa de ninguém mostrar o que deve ser feito. A direção qual que é? É Jesus, é Deus, são as vestes de justiça, os atos de retidão, é uma vida limpa, reta, justa. A porta pode estar escancarada, mas isso não é tirado de ninguém. A vida de piedade, a vida de graça, de humildade, de favor, a vida avessa ao orgulho. Essas são as vestes de justiça, os atos de justiça. A porta está escancarada para todos os convidados. Mas aí vem a advertência, poucos, são muito poucos. Eu acho isso interessante demais. Disse um sujeito para Jesus: são muitos os que serão salvos, no meio da multidão. São muitos os que serão salvos. Ou seja, de Israel ainda é uma nação privilegiada por Deus, ele queria saber disso. E Jesus diz outra coisa. E aqui ele está completando, dizendo claramente,
poucas pessoas entrarão no reino de Deus, poucas pessoas. Irmãos, lamentavelmente, se nós não vivermos libertos do pecado, segundo a nobreza do reino de Deus, nem a mais bela das mulheres, o mais esguio dos homens, o mais inteligente, o mais sábio, o mais esperto dos homens, nenhum destes entrará nas bodas do Cordeiro. Nada e ninguém fará essa pessoa entrar. O convite é para todos, mas todos precisam estar adequadamente vestidos, preparados para as bodas do Cordeiro. Ele diz que são poucos os escolhidos, poucos os que se adequam ao convite, poucos os que estão perfazendo aquele rigor dos trajes adequados. Poucas pessoas estão vivendo em retidão, poucas pessoas estão vivendo em humildade, poucas pessoas estão vivendo em amor e nobreza de amar o outro, poucas pessoas estão vivendo por interesse em querer ajudar o outro, poucas pessoas estão vivendo do modo que Deus quer que vivamos, poucas pessoas. Estamos fazendo muita coisa, tanto que nem tempo temos para ler Bíblia, orar e se tratar na palavra de Deus. Nós não temos tempo para isso. E os que têm tempo para isso, às vezes não aplicam, não obedecem o que Deus diz. Como é que vai participar das bodas do Cordeiro nesse futuro próximo que se avizinha? Muitos são chamados à festa, mas poucos querem desacelerar e trocar o foco de seu coração. Nós não podemos confundir graça com lassidão. Poucos são os que aceitam os termos de Deus, e assim serão poucos os que vão participar das bodas do Cordeiro. Mas é por isso, então vamos largar tudo. Largue, largue tudo. E aquilo que está ruim piorará ainda mais. Não largue não, porque você ainda tem chance de vestir as roupas certas, ouvir e ser confrontado com a palavra para você e eu vestirmos as vestes adequadas para participar das bodas do Cordeiro. Não interessa quem você é, não importa se você é pastor, não importa se você é presbítero, se é diácono, se é um simples membro de igreja, não interessa cargos. O que interessa é se você e eu, nós como filhos de Deus, estamos vestidos com as roupas adequadas para o banquete, as roupas de linho finíssimo. E a tradução disso, como diz em Apocalipse, os atos de justiça de cada um de nós. Não interessa quem você é. Pouco importa no reino de Deus quem você seja aqui embaixo no reino dos homens. Pouco importa. O que interessa é se você e eu estamos cumprindo a missão de cuidar um do outro. Isso são vestes de justiça. Não interessa se você tem dinheiro ou pouco dinheiro, ou muito ou médio, se você se veste bem ou se veste de uma forma andrajosa. Não interessa. Se você comeu, tomou café hoje, ou se vai almoçar, se vai comer frango de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Não importa. Mas o que interessa é se nós estamos com as roupas de linho finíssimo que Jesus Cristo providencia. Se nós estamos concordando com Deus. É isso que interessa. Porque o convite é para todos. E os todos não se sintam à vontade de acreditar que Deus te aceitará do jeito que você é. Deus não lhe aceita do jeito que você é. Deus aceita do jeito que Cristo é. E se você está em Cristo, você está aceito. Se não estiver em Cristo, você não está aceito. Portanto, todos os que estão em Cristo precisam estar na obra de transformação que Cristo propõe. Deus te abençoe, Deus te guarde.